Estou fazendo aqui um comentário a partir de algumas discussões no Facebook. O Facebook é minha ferramenta de trabalho, discussão, né? A gente vai postando aquilo que pensa e ouve o que não quer ouvir, mas também, eventualmente, também, né, aprende com os outros mais raramente, né, até se alguém consegue concordar com o que a gente fala, talvez por caridade ou por empatia, né? Mas o assunto que eu quero falar aqui brevemente é sobre é, democracia social ou democracia sociocrática ou democracia socialista, né? A gente usa esses nomes aí para tentar identificar um padrão de organização social que não existe ainda de uma forma plena, né? Seria um tipo de proposta utópica, talvez, mas que tem condições de vir a ser, né? Isso tendo como referência principalmente a América, o continente americano, né? O Brasil, Estados Unidos, talvez o Canadá, o México. Pode ser até que no Canadá e no México já esteja um pouco mais desenvolvida essa proposta, mas seria a proposta de pensar dentro de um sistema democrático, republicano, com 3 poderes, Estado de Direito, liberdade, né, de opinião, de conduta, pensar o socialismo nesse contexto, tá, da democracia, no sentido mais radical de democracia, né, governo do povo, pelo povo, para o povo. Não a chamada democracia liberal ou democracia burguesa, que é uma grande enganação, como a gente está vendo ultimamente, né? É apenas um biombo, uma fachada para práticas autoritárias da parte de uma oligarquia, né? Então, pensando assim uma democracia mais autêntica, né, em que existam mecanismos do povo se expressar, do povo participar das decisões, né, e do povo se beneficiar da sua participação política e, principalmente, se beneficiar do seu trabalho, né? O povo trabalha e deve ter meios, né, para se apropriar dos frutos do trabalho. Não, que esse fruto do trabalho não seja apropriado por uma oligarquia, né, que domina o Estado, domina as instituições, né? No pensamento clássico do marxismo, né, não existe espaço para isso, né? Eles consideram, né, o marxismo, chamado marxismo-leninismo, que na verdade não é nem tão fiel assim a Marx, nem tão fiel a Lenin, mas existe, né, esse modo de pensar em que a transformação social se faz através de uma ditadura do proletariado, né, com a estatização dos meios de produção, né, e um regime autoritário, né, que manda para o paredão, né, as vozes divergentes, mesmo que seja trabalhador, mesmo que seja da classe que, por hipótese, estaria, né, sendo beneficiada pelo socialismo, né? Então, também não se trata aqui da chamada democracia liberal, né, com uma liberdade abstrata e que serve de biombo para existir uma exploração de classe. Então, o que é? Né? O que é uma democracia social ou uma democracia socialista? Por incrível que pareça, um modelo seria a China, só que a China não é democrática plenamente, mas a China é um modelo de democracia econômica, né, em que a atividade produtiva, empresarial, ela é direcionada para melhorar a vida das pessoas. Eu não vou nem usar o jargão, né, bem-estar social, não, vou dizer no modo mais direto ainda, né, importante é a qualidade de vida da maioria do povo, né? Se é bem-estar social, se é felicidade, se é algum tipo de elevação espiritual, uma coisa desse tipo, não interessa. Interessa a melhoria das condições materiais de vida, né?
Então, isso a gente observa na China, isso é incontestável, né? A maioria do povo melhorou suas condições materiais de vida. E como é que conseguiram isso? Conseguiram isso, eu vejo dois fatores aí, que seriam os fatores principais da gente pensar uma democracia socialista ou social. Primeiro fator, é que quem transforma a sociedade é o empreendedor. Só que na China, o empreendedor é do tipo empreendedor social, ou seja, aquele que trabalha para, né, melhorar as condições de vida do povo, através da pesquisa tecnológica, geração, né, de produtos para o consumo popular. Né? Então, é uma sociedade consumista? Porque tem que ser, né? Porque como é que vai melhorar a qualidade de vida sem consumir, né, produtos que têm um mínimo de qualidade que melhora a vida humana, né? Então, é um sistema produtivista? Ainda é, mas já tem preocupações ecológicas. A gente sabe que tem várias iniciativas na China de caráter ecológico, que eu não vou falar aqui porque seria um outro tema, né? E o segundo fator, qual que é? O primeiro fator, então, é o empreendedorismo social, né? De fato. Né? Então, pode ser com a propriedade privada, ou propriedade estatal, né? Parece que o ideal lá na China é meio a meio, né? As empresas que são metade comunitárias, né? Privadas no sentido comunitário, de uma região, né? Você tem um consórcio de empreendedores e você tem o financiamento estatal que acaba, né, sendo responsável pela metade do capital da empresa, aproximadamente. Então, é esse consórcio de empreendedores privados, mas comunitários, tá? Agindo em nome de uma comunidade, e o Estado popular, guiado por um partido. Né? Lá, o direcionamento das ações do Estado ainda é, né, do Partido Comunista, que, né, através de Mao Tse-tung, conquistou o Estado numa revolução violenta, etc., mas isso não interessa muito no momento. Né? Interessa no momento é que esse Estado ele mantém, né, a sua influência por meios não violentos, atualmente. Né? Se há alguma violência, é exceção, não é a regra. E a segunda forma é justamente a questão de como o Estado atua, que é através do financiamento público. Financiamento, né, de empresas comunitárias, principalmente, ou de obras de infraestrutura, ou, né, financiamento da educação pública, financiamento da saúde, dos transportes, né? Nós temos grandes redes de transporte, né, de mobilidade urbana, intermunicipal e interestadual, né? Então, nós temos investimento público. E como é que é o investimento público? Né? Tem um segredo que eles não contam, mas eles têm a moeda estatal. Né? Quem emite dinheiro lá não são bancos privados, como nos Estados Unidos. Quem emite dinheiro é o banco estatal. O Estado tem o controle da moeda total. Né? Não pode ter trapaça com a moeda, fraude. Não tem como. É uma moeda digital que está sob o controle do Banco Central. Né? Então, não tem como fazer trapaça e fraude. E o Estado direciona esse dinheiro para o sistema produtivo, para investimentos em empresas de alta tecnologia ou empresas de interesse público para gerar bens de consumo popular. Pronto, está aí. É o segundo pilar. Então, o socialismo seria do socialismo de empreendedores, né, promovendo uma democracia econômica, seria isso. A questão para as Américas é como conseguir um resultado semelhante dentro de uma democracia republicana. O que não me parece impossível, não. É preciso criar um mecanismo que viabilize isso, um mecanismo de controle popular dos governantes, para que os governantes ajam dessa maneira. Então, na China, é o Partido Comunista Chinês que controla o Estado. Né? Num sistema democrático, seria o povo organizado, aí questão como, né? Mas o povo organizado que controlaria a economia. E como seria possível isso?
Eu entendo que a única forma é através de um sistema via internet, porque não dá para fazer um grande conselhão, né, um conselho gigante de presencial, né, de representantes do povo. Né, não dá para fazer isso. Né, um conselho realmente representativo, não os parlamentares, né, que representam lá com muitas aspas, né, não é isso que eu estou falando de representantes orgânicos, né, das comunidades, das regiões, das cidades. Isso só é possível, a meu ver, pela internet. Então tem que criar um mecanismo para que haja um controle dos governantes no plano municipal, estadual e federal pelo povo, usando a internet. E aí tem uma dúvida, será que a internet privada possibilita isso? Né? Se o dono do Facebook bloquear a gente não vai conseguir fazer isso no Facebook, por exemplo, nem no WhatsApp, né? Nem em nenhuma rede social privada, porque a rede social privada está sob o controle dos seus donos, né? Então teria que ser um sistema público, sob o controle do Estado, e o Estado controlado pelo povo. Aí tem uma fórmula para ser implementada. Tá bom, gente? Um abraço.